Boa noite, paroquianos e paroquianas. Eu sou o Maison, da Pastoral da Comunicação da paróquia Nossa Senhora do Rosário. E hoje estou aqui com o diácono Valdinei Rodrigo, mais conhecido como Rodrigo, para mais uma entrevista no nosso canal. Rodrigo, no dia 26 de setembro será a sua ordenação presbiteral, celebrada aqui na nossa paróquia, com a presença do arcebispo Dom Severino. Queremos saber alguns detalhes sobre a sua vida sacerdotal. Boa noite, Rodrigo. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, eu que agradeço, pelo convite, e boa noite a você que nos acompanha. É uma iniciativa muito bonita, esse tempo de pandemia, onde os meios de comunicação, e de forma especial agora o canal da nossa paróquia, está proporcionando esse momento de conversa com vocês. Boa noite. Então vamos começar. Quando foi o chamado de Deus para a vocação sacerdotal? Olha aí. Então, eu costumo dizer que a minha vocação, a inclinação para ser padre, começou a surgir, os indícios, até mesmo antes de eu nascer. Quando, no ventre da minha mãe, quando estava gestando, grávida de mim, ela fez uma oração, onde a gente morava lá em Umuarama, na Catedral de Umuarama, dizendo que ela queria consagrar esse filho para Deus. E quando depois nasci, depois de mim veio mais 4 irmãos, somos 5 filhos, e desde pequeno já fui, meus pais muito católicos, muito de igreja, aí participando da missa já comecei a sentir aquela vontade de ser padre. Mas assim, na adolescência foi se apagando, é o tempo mais da rebeldia, da revolta, como a gente sabe, o tempo da adolescência. Mas quando tinha 15 anos, 2005 para 2006, eu de novo voltou todo aquele pensamento, e na época fui falar com o pároco, da nossa paróquia, e era o padre Adacílio, e aí que ele me encaminhou para os encontros vocacionais. Mas, se for bem dizer, o surgimento, de onde se originou essa vocação, sempre eu atribuo que foi antes de eu nascer. E depois, pelos meus pais, frequentar a igreja, ser de igreja, grupo de reflexão e tudo, isso foi reforçando esse meu desejo de ser padre, que agora, no dia 26, nós vamos concretizar. Sim. Quais foram as dificuldades durante o período no seminário? Olha, foram 8 anos de formação, que nós chamamos de formação inicial, Eu ingressei no seminário em 2012, no dia 26 de fevereiro de 2012, e uma das maiores dificuldades, acredito que foi a perda da minha mãe, Em 2014, eu estava no 2º ano de teologia, isso é o que me fez mais sofrer, Mas eu nunca desisti e perdi de vista aquilo que eu acreditava que era a minha vocação, Na questão acadêmica também, penei bastante, isso foi algumas das dificuldades que eu tive. Nunca eu fui assim adiante na questão dos estudos, sempre eu tive que me desdobrar bastante, para aprender, para conseguir tirar as notas. Nunca tive uma facilidade assim, então isso para mim acabou sendo também uma dificuldade, mas nada que me impediu, de conseguir a formação e concluir os estudos, Então, acredito que esses 2 pontos que eu gostaria de mencionar como que foram difíceis nesses 8 anos de seminário, Acho que a perda da minha mãe em 2014 e depois mais a filosofia, que é um estudo mais assim intelectual, racional. Então, mas graças a Deus, Deus me deu a graça de aprender e tocar para frente. Amém. Qual a sua mensagem para os adolescentes e jovens de hoje sobre a vocação? Então, olha aí, eu acredito que a vida religiosa não é algo do passado, mas é algo atual na nossa história, no nosso momento, Claro que de uma forma diferente. O padre, os religiosos, no caso as mulheres também as religiosas, as freiras, eles têm
a função de serem formadores de opinião, né? Porque eles estudam e depois, de alguma forma, eles estão à frente de uma comunidade, exercendo alguma liderança, e eles podem ajudar no momento onde nós estamos, parece que perdidos, né? A atualidade os jovens estão meio sem rumo. Então eu acredito que um padre, quando de fato ele assume a sua vocação e deixa Deus conduzir, ele pode ajudar outras pessoas, né, na orientação. E no meu caso, né, na paróquia, eu tinha lá meus 14, 15 anos, né, na época era nosso pároco que era o padre Adacílio. Então o modo como ele lidava com a comunidade me ajudou a reforçar o desejo de ser padre. Então eu acredito que o testemunho, isso ajuda os jovens hoje a também querer ser padre, né? Então quando eu exerço bem o meu ministério, quando eu faço bem aquilo que de fato proporciona a vida, eu acredito que isso ajuda o jovem também a querer ser igual a mim. Vale a pena ser padre, né? Não quero ser padre para ser, como diz o Papa Francisco, né, um solteirão amargo e com cara de vinagre e de limão, né, que dá bronca em todo mundo. Mas, assim, quero ser um padre realizado, feliz, né? Esse é o meu desejo, né? Vou abrir um parênteses aqui. Eu lembro uma vez que você me abordou na entrada da igreja e falou assim, você não quer ser padre? Eu recusei porque sim, não era o que eu sim. quero, né? Sim, então, entendi. Mas eu sou católico, eu sou firme na igreja. Que bom, isso sim. Não, isso, a marca forte em mim é esse convidar os jovens, né? Sim. Então, você não foi o primeiro, acho que não vai ser o último. Lá em Jandaia também, onde eu estou, né? Geralmente, quando eu vejo algum jovem, algum adolescente, é para todo mundo que no seminário sempre o pessoal brincava comigo. Se depender de mim, todo mundo vai ser padre. Porque assim, a gente tem que convidar, né? Tem que lançar a proposta. E depois quem vai decidir não sou eu, é a pessoa. Porque o por que não ser padre pode deixar a pessoa pensativa. E nessa pergunta, que até mesmo tem um quê de filosófica, né? Porque vai dar sentido para a sua vida. Porque vocação acertada, futuro feliz. Às vezes você dá um ânimo para a Sim, pessoa. muitas vezes ela não teve aquele incentivo, né? Isso. Então, para os jovens, nessa pergunta que a gente, que você fez, que nós estamos refletindo, eu digo que vale a pena consumir, né? Entregar para o reino de Deus a vida em prol da construção do reino de Deus. Que é isso que eu estou fazendo e agora no dia 26 eu vou assumir essa vocação presbiteral na igreja aqui de Maringá. Quais foram suas influências e seus incentivadores nesse caminho? Olha, quando eu, em 2005, de fato, caí a ficha para ser padre, uma das influências, até hoje é santo da Igreja Católica, né, que é o São João Paulo II. Ele faleceu em abril de 2005. Eu tinha 15 anos nessa época e eu lembro que no Fantástico fez uma retrospectiva de como foi difícil para ele ser padre. Isso me levou depois a vir conversar com o padre Adacílio na época, que eu estava com o desejo de querer fazer os encontros vocacionais no seminário, né? A comunidade aqui sempre me incentivou, né? O padre na época, todos os párocos que passaram aqui, o padre Adacílio quando saiu em 2012, depois o padre Nelsinho, agora atualmente o padre Bento, que me acompanhou grande parte da minha caminhada formativa no seminário. Então eu atribuo que todas essas pessoas, né, tanto a comunidade em si, os leigos, quanto aqueles que estiveram à sua frente, né, me incentivaram bastante. Os padres formadores, né, tive por 4 anos como formador o padre Milton, Antônio Bossoni, depois o padre Gessivan, 3 anos, e ultimamente o meu reitor da teologia foi o padre Sidney Fabril, também tenho uma grande consideração. Pessoas que eu tenho como incentivadores, que me deram todo o apoio, né? Então, não só a comunidade aqui, lá de forma especial também a minha SEB, Santa Luzia, mas os padres e os amigos, né, que me incentivaram. Isso eu fui vendo a voz de Deus. Quando eu vi alguém me incentivando e dizer, vai mesmo por esse caminho, eu via um sinal de Deus. Porque Deus não fala no extraordinário, Ele fala no ordinário. E nós temos que ter essa simplicidade para fazer essa leitura. No ordinário, no corriqueiro da nossa vida, lermos os sinais de Deus, né? Os sinais dos tempos. Certo. Por que ser padre? Ai. É uma pergunta um pouco difícil, mas assim,
eu acredito, em vista da construção do reino de Deus, né? Quando Jesus ia voltar para o céu, ele disse para os apóstolos: ide, batizar e anunciar o evangelho. E depois os apóstolos foram morrendo e foram deixando seus representantes até chegar até nós. E isso numa linha ininterrupta até nós, né? Então, os padres são os continuadores daquilo que Jesus vem instaurar no mundo. O que Jesus veio fazer no mundo? Nos salvar. Mas quando ele volta para o Pai, ele nos deixa como incumbidos de continuar essa missão. Então, através de rezar a missa, através de um aconselhamento, alguém que chega chorando na hora para um aconselhamento. Então, eu acredito que tudo isso ajuda a pessoa a ser melhor. Então, ser padre, para mim, é querer fazer com que as pessoas tenham um pouquinho mais de vida. Isso que Jesus veio trazer, vida e vida em abundância. Então, uma mãe que está sofrendo com o filho, ou com o esposo, ou alguém que está enfermo que eu vou visitar, uma confissão que eu atendo, né? Uma missa que eu vou rezar, quantas pessoas não vai ser atingida e vai beneficiar essas pessoas? Então, para mim, ser padre é ajudar o outro a ter mais vida, ter vida e vida em abundância, como Jesus veio trazer para nós. Ser continuador daquilo que Jesus inaugurou na sua própria vida, né? Certo. O que os seus familiares pensam a respeito da sua vocação? Então, a minha família sempre me apoiou muito, né? Meu pai, uma época que chegou e fez uma pergunta: filho, você não vai dar nenhum neto para o pai, né? Mas assim, eu tenho 30 anos, tem mais 4 irmãos. Minha irmã já teve um filho, já tem o primeiro sobrinho, né? O primeiro netinho. Então, meus irmãos, todos têm a vocação do matrimônio. Minhas 3 irmãs e mais meu irmão, né? Eu vejo isso, né? Que eles já estão se encaminhando para assumir a vocação do matrimônio. E eu me despertei para essa vocação presbiteral, sacerdotal, né? Então, a minha família sempre, agora, né? Que já está tudo consumado, tudo terminado, né? Praticamente, o processo formativo, eu vejo que eles me deram todo o apoio ao longo desses anos e me dão, então, felizes com essa chegada da ordenação, né? Estão todos animados. Sim. Durante a caminhada, teve vontade de desistir? Olha, algumas vezes, uma ligada a essa questão dos estudos, né? Sim. Porque no início, como era muito exigente e eu achava que eu não ia dar conta, isso a princípio me desanimou. Sim. Mas aí, como eu já até citei os formadores, eles sempre me incentivaram. Não, você vai, me dava como que uma injeção de ânimo. Não, você vai conseguir, você é capaz. E isso eu ia encontrando forças para dar continuidade na caminhada, né? Então, é assim que eu vejo, né? O agir de Deus nesses meios, né? Nesses sinais. E também, quando a minha mãe, né, faleceu, passou por várias vezes, mas assim, em nenhum momento foi de fato concreto, né? Como você observa o trabalho do Papa Francisco na igreja? Olha lá, é uma pergunta um tanto quanto ampla, né? É uma pergunta difícil. O Papa Francisco, ele está... o jeito com que ele exerce o ministério, né? O sucessor de Pedro, um Papa que tenta, nos sinais dos tempos, ser sinal de Deus, né? Na atualidade, na modernidade. Então, um Papa da misericórdia, como a gente já, né? Ele até inaugurou um ano extraordinário da misericórdia. E misericórdia significa amar de coração a miséria do outro. Então, não é assim, de cima para baixo, impositivo, não. Está fechado o assunto, né? Você está no inferno, você já pecou. Não, então, não que ele também abriu mão de tudo, abriu as porteiras, mas ele é esse Papa que a marca forte essa questão do diálogo, né? Essa questão de observar o mundo que nós estamos agora e ver qual é a vontade de Deus para esse nosso tempo, né? E, de fato, eu vejo como o Papa Francisco um sinal de Deus para o nosso mundo atual. Cada vez que ele abre a boca, que ele fala, de fato, ele não causa escândalo, mas ele aponta caminho, né? Ele aponta direção e buscando esta alegria do Evangelho. Até ele escreveu, né, um documento, Alegria do Evangelho. Para ele ser seguidor de Jesus, ele como Pedro, não pode ser algo
frustrado, tem que ser algo que dá sentido à vida, tem que ser algo que realiza, que leva à felicidade. Então eu vejo o Papa Francisco como até um padre no seminário dizia, como um beijo de Deus na humanidade. Ele nos mostra muita coisa, nos ensina muita coisa do jeito que ele é, simples, desapegado, né? Acessível, né? Vai visitar as cadeias, vai visitar o hospital. Então ele foi quebrando os vários tabus que tinha acerca da imagem do Papa. Ele é um Papa muito próximo ao pessoal, né? Sente a dor do outro, tem compaixão, humilde, né? Então ele é eu vejo esse sinal de Deus na pessoa do Papa Francisco. Não abandonou aquilo que é o essencial da doutrina, e isso não se abandona mesmo, mas não exclui ninguém em vista da doutrina, não deixa ninguém à margem, né? Ele que também reforça bem essa questão das periferias existenciais, né? Então ele acolhe a todos, ele dá oportunidade para todos. A igreja não tem os privilegiados, os mais puros e os mais impuros, não. Ele tem essa característica, né, de tratar todo mundo igual. Então eu vejo assim, em síntese, né? Essa pergunta é tão complexa, mas é assim que eu vejo um pouco o Papa Francisco. Beleza. Você está ansioso por sua ordenação? Olha, eu sempre fui muito ansioso. Quem me conhece, né? Desde pequeno. Mas a ordenação em si, ultimamente, eu me percebi não tanto agitado. Já tive em outros momentos da caminhada de seminário mais agitado, mais ansioso. Mas ultimamente, agora, faltando 26 dias, né? Hoje é dia 1º, daqui 26 dias, eu me percebi meio sereno, né? Em relação aos meus irmãos, tem o Vinícius agora que vai ser ordenado padre sábado que vem, lá em Paysandu, né? Ele está bem agitado, bem na expectativa. Eu não sei se na semana, quando chegar daqui 20 dias, se eu vou estar assim, né? Mas assim, por enquanto eu estou tranquilo, sereno, não estou perdendo sono. Já vi até dos meus outros irmãos, que tem gente que está até perdendo sono por conta da ordenação, mas eu até agora estou dormindo bem, estou tranquilo, mas eu não estou tão ansioso assim como sempre foi a marca forte, né? Eu lembro uma vez, abrindo um parêntese, que quando eu falei que eu ia ser padre, até a Usana era a coordenadora da liturgia aqui na paróquia. Ela falou, mas como é que você vai ser padre? Você vai derrubar tudo lá, você é agitado, você é ansioso, né? E assim, graças a Deus, isso também foi uma graça na minha vida, né? De também me policiando, de me buscando autocontrole, né? E também a formação acadêmica nos muda, né? Quando a gente faz uma faculdade, a gente não é o mesmo mais. E nós no seminário fazemos 2 faculdades, né? Filosofia e teologia. Então, o leque abre, né? Você não é mais a mesma pessoa quando você sai da sua casa, né? Agora você tem uma visão da sociedade, uma visão da igreja, uma visão das pessoas. E eu acredito que isso te ajuda a ser melhor, né? Isso vai te formando, né? E vai ajudando você a melhorar em tudo. No psíquico, né? Na sua personalidade. Personalidade em si não, porque aquilo que é algo nosso. Mas no modo de ser, né? No modo de ser, de relacionar com as pessoas, né? Então... Qual a primeira igreja que você gostaria de atuar como padre? Ai. Olha, essa pergunta, assim, eu tenho que contar com a ação de Deus, né? Sim. Porque, assim, ano passado, quando terminou os escrutínios, quando a gente termina o seminário, o bispo faz, na época era o Dom Anuar, sim, ele faz o escrutínio. A palavra escrutínio significa investigação, né? Como se fosse uma consulta. Aqui na paróquia algumas pessoas responderam, o Padre Bento respondeu, né? É uma consulta que eu não tenho acesso, só quem me conhece, mas responde secretamente, né, confidencialmente, de que se pode dizer que eu sou padre ou não. E aí, em setembro do ano passado, saiu o escrutínio e eu fui aprovado. Todo mundo deu a resposta, o bispo fez a síntese de tudo aquilo que o pessoal falou e chegou para mim e falou, olha, tudo que o pessoal falou dá a entender que você pode ser padre e nós então te admitimos e aceitamos que você vai ser ordenado. E ele já me escolheu para ir para Jandaia, né? Jandaia é uma paróquia grande, tem 21 mil habitantes, é só uma paróquia só,
18 capelas, mais de 30 sebes. Nós aqui temos 12, né, sebes, né, 13 sebes. Lá em Jandaia são mais de 30. Então é uma paróquia muito grande, né, várias comunidades. Nós só temos uma capela, a Nossa Senhora Aparecida. Lá é 18 capelas. Então eu falei, meu Deus. E Jandaia, na região do Vale do Ivaí, é chamada a capital do Vale. Eu falei, meu Deus, achei que o bispo ia me mandar para uma... Eu me acho tão simples, né? Tão assim insignificante, o bispo vai me mandar lá para uma paróquia que tem toda, na região ali do Vale do Ivaí, ela é o centro, né? Então é uma paróquia que eu achava que um padre um pouco mais, mas se Deus me achou que eu tinha capacidade para ir para lá, quem sou eu, né? Para me achar inferior. E desde então, eu fui encaminhado para lá, fui ordenado diácono e estou lá até atualmente. Agora, eu não tenho essa presunção de querer ser pároco logo, né? Porque eu, por enquanto, eu sou auxiliar, né? O padre Edivaldo, colaborador. O padre Edivaldo é o pároco lá. E eu sou o colaborador. Depois da ordenação de padre, eu vou ser o vigário, né? E se caso, no final do ano, tem transferência, mas eu acredito que eu não vou ser transferido. Mas se o Espírito Santo me conduzir para ser pároco já, né? Assim seja. Mas assim, eu não tenho, se eu falar que eu tenho uma presunção, eu quero ser pároco da catedral, eu quero ser pároco no Sarandi, eu quero ser pároco em Nova Esperança, eu não tenho nenhuma preferência. Eu estou à disposição de Deus, onde Ele me encaminhar e achar que eu vou ser sinal de Deus para aquela paróquia, né? Eu estou aberto a essa graça. Então, essa última pergunta eu não tenho como responder com precisão, porque depende do mover do Espírito Santo, né? Agradecemos muito a sua participação nessa entrevista e por tudo o que você fez aqui na nossa comunidade. Desejamos muitas bênçãos no seu caminho. Muito obrigado a todos que nos acompanham nas redes sociais e continuem ligados nas próximas entrevistas. E eu gostaria de pedir a sua bênção. Sim. Obrigado. Antes de dar-nos a bênção, quero agradecer toda a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Sou muito grato a cada um, você que assiste esse vídeo, né, de alguma forma, está chegando até você. Né? Para mim, dói muito meu coração por no dia 26 não poder ver essa igreja repleta de pessoas, mas eu acredito que de alguma forma vocês vão estar unidos a mim. Então, se você está ouvindo esse vídeo agora, né, sinta-se acolhido, né, e sinta-se presente na minha vida. Você faz parte de um pouco dessa formação minha. Você me formou como padre, né? Então, eu sou muito grato à paróquia Nossa Senhora do Rosário, a cada pessoa, também na pessoa do Padre Bento, o pároco atual, que me deu muito incentivo, muito apoio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus abençoe você aí na sua casa, nos abençoe aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Grande abraço.